Salto Alto Pode, com Tati Serafim, o podcast do empreendedorismo feminino. Realização Canal Salto Alto. Oferecimento Sicoob, mais que uma escolha financeira. E Coops, odontologia especializada. Oi gente, eu sou Tati Serafim e esse é o Salto Alto Pode, o podcast do canal Salto Alto, o podcast do empreendedorismo feminino, que está trazendo aqui mais informação, cases de sucesso e muita coisa bacana para você, mulher empreendedora, e para você também que quer empreender e está acompanhando a gente, os homens, tá todo mundo acompanhando o nosso podcast. Aqui no canal Salto Alto, gente, o nosso objetivo, o nosso lema é levantar mulheres. Aqui a gente dá as mãos às mulheres empreendedoras para que elas cresçam e deem um salto alto em suas vidas e seus negócios. Então chega mais, que está começando o nosso podcast, esse é o nosso segundo episódio. Mas antes de eu contar para vocês quem é a nossa super convidada de hoje, eu tenho um recadinho para você. Oi gente, hoje eu quero que vocês conheçam a Coops Odontologia, mais uma grande apoiadora do empreendedorismo feminino através do canal Salto Alto. Uma clínica completa e moderna, só que daqui de fora a gente não faz ideia da mega estrutura que tem a Coops. Então vamos comigo conhecer? Além da recepção e de vários consultórios lá embaixo, aqui em cima temos mais 2 andares, um somente com o setor administrativo e o outro com equipamentos de última geração, que realizam vários exames e serviços odontológicos. Agora eu estou aqui com o Leandro Salles, que é dentista e proprietário aqui da Coops, e vai contar pra gente, né, Leandro, quais são os serviços que vocês oferecem aqui hoje na clínica? Bom, Tati, aqui na Coops, hoje em dia a gente oferece desde o tratamento básico, como limpezas, restaurações, até os mais complexos, como cirurgias, lentes de porcelana. Então a Coops hoje você encontra todos os tratamentos que são realizados na odontologia, você consegue aqui na Coops, sem precisar sair daqui para nada. Inclusive os exames, tomografia, panorâmica, são feitos tudo aqui dentro e na hora. Mas eu acho que o nosso maior diferencial é a forma como a gente trata os pacientes, não só os pacientes, como a gente trata também nossos colaboradores. Então começa desde a forma que tratamos nossos colaboradores até a forma personalizada que nós tratamos nossos clientes, nossos pacientes. É uma maneira super personalizada. Cada paciente é uma pessoa. Leandro, eu aproveito e agradeço também o apoio da Coops, em nome de todas as empreendedoras do canal Salto Alto, por vocês estarem apoiando o empreendedorismo feminino, através desse novo projeto nosso, que é o Salto Alto Pode. Nós agradecemos. Pode contar sempre com a gente. Bom, vamos então ao nosso segundo episódio do Salto Alto Pode. Eu estou muito feliz com o retorno de todas as pessoas, mandando mensagem, parabenizando o nosso trabalho, muito feliz com o envolvimento das empreendedoras, não só daqui de Linhares, mas de toda a região, gente de fora também. Estou muito, muito feliz mesmo. E sobre a nossa convidada de hoje, mais uma mulher super especial que a gente está trazendo aqui, eu tenho a honra de receber ela, que é treinadora comportamental, mentora, palestrante e, gente, também, olha só, além disso tudo, uma super empreendedora. Ela é esposa do Beto, mãe do Leandro, filha do seu Reinaldo e da Dona Fia, irmã da Fernanda, do Fabrício e da Franciele. Falei até na ordem. Gente, eu tenho a honra de receber aqui uma pessoa muito especial, que é a Renata Alves. A honra é minha, Tati. Você fez o dever de casa, Fiz o dever de casa bem certinho, né? Certinho. Eu tava com medo de esquecer alguém, mas falei de todo mundo. Certinho. E é essa forma que realmente eu costumo me apresentar. Porque eu acho que a gente é tudo o que a gente é, com base na nossa essência, na nossa matriz, Então, e eu lembrei muito de você, dos momentos que eu já vivi com você em treinamentos, em workshop, palestra,
que você se apresenta assim. Eu falei, então eu vou fazer a apresentação como realmente ela faz. Muito bem-vinda, muito obrigada pelo convite. É um prazer mesmo ter você aqui. O prazer é todo meu. E a gente vai, né, escutar um pouco da sua história, da sua trajetória. É uma trajetória que eu conheço um pouco, já tem um bom tempo que a gente se conhece. Não vamos falar o tanto de tempo, senão a gente vai entregar. Mas, assim, acompanhei você, assim, de uma forma mais, né, pessoal e também acompanho o seu trabalho. E eu tenho muito orgulho de ver aquela Renata, de quando eu te conheci, né, que a gente trocava conversas, né, Sim. e tudo. E hoje te ver se desenvolvendo, crescendo e levando tantas pessoas com você. Amém. É de coração. E hoje eu queria que você contasse pra gente, pra quem tá assistindo a gente, um pouco mesmo dessa trajetória. Você é treinadora comportamental, palestrante, mentora, né? Mas antes disso, existiu uma história aí por trás de 29 anos de educação. É isso mesmo? Exatamente. 29 anos de educação. Não façam conta, por favor. Tá? Eu falei que eu nem... Não adiantou muito não, acabei entregando. Então, 29 anos de educação, mais 5 anos como treinadora. Aí vai somando. Vai somando. Aqui, me conta, desde pequenininha, Renata, lá criança, adolescente, você já se imaginava professora? Como que a educação surgiu na sua vida? Pra gente ir nessa cronologia aí de entender a Renata treinadora hoje. Não, na verdade, eu sempre costumo contar essa história dizendo o seguinte: eu nunca sonhei em ser professora. Eu precisei ser professora porque era a opção que eu tinha, dentro das condições que eu tinha na minha família. Então, eu me lembro que na época que eu precisei escolher a profissão, eu tinha 3 opções. Na época a gente fazia ou magistério, ou acadêmico, ou administração. Administração, gente, português eu me garanto, mas matemática não era a minha opção. Aí não dava, então já rejeitou já de vez. Já rejeitei de vez. Acadêmico fazia quem queria prestar vestibular, poderia fazer isso, essa coisa de sair para trabalhar, para estudar fora e tudo mais. Então eu me lembro que a grande chave de consciência foi a minha própria mãe que me deu. Quando eu estava terminando o ensino fundamental, eu disse para a mamãe assim: mãe, eu quero fazer faculdade, e eu quero fazer faculdade de psicologia. Aí a minha mãe virou para mim e falou assim: minha filha, antes na época eu já era manicure, comecei a trabalhar como manicure desde os 13 anos de idade, ou seja, uma empreendedora nata, desde tá, cedo, gente? já Desde empreendendo. Cedo. Exatamente, até para ajudar a minha família e tudo mais, né, Tati? E aí eu me lembro que eu falei com a mamãe que eu queria fazer faculdade e tal, estava terminando a 8ª série. A mamãe falou assim: Rê, se você já trabalha hoje, você vai ter que trabalhar o triplo do que você já trabalha, porque eu não tenho condição de pagar uma faculdade para você. E aí as minhas opções eram fazer o magistério, né? Por isso que eu digo que eu nunca sonhei ser professora, sabe, Tati? Mas eu sempre amei me relacionar com pessoas. Então, o magistério era aquilo que se aproximava mais do que eu desejava, né? Entendi. Que era lidar com pessoas. Das opções que você tinha era que mais se aproximava. Exatamente. Só que eu disse para mim mesma naquele momento, eu falei: gente, eu não posso ser só mais uma professora. Eu vou ser a professora. E foi assim que eu comecei aquele curso de magistério. Eu me lembro que na época a gente fazia 4 anos, tinha até o 3º ano de magistério e adicional. E o adicional você escolhia algumas áreas e tudo mais. E eu me lembro que quando eu estava no 3º ano, uma professora minha me indicou para fazer um estágio na Pestalozzi. Então, eu fiquei 4 anos da minha vida na Pestalozzi. E estando na Pestalozzi, com 2 anos que eu estava lá, uma das funcionárias de lá, que era muito amiga da Fátima Lopes, Fátima, eu te amo, você que me deu a primeira oportunidade, ela me indicou para Fátima. Então, enquanto as minhas colegas, Tati, estavam pegando caminhão de leite para ir para o interior, para poder estudar, não desmerecendo isso, tá? Uhum. Eu estava trabalhando como professora dentro da cidade, né? Numa escola particular dentro da minha cidade. E foi aí que a trajetória na educação começou. Então, eu sempre fazendo o que eu pudesse, dentro das condições que eu tivesse. E, assim, pensa uma menina de 17 anos dentro de uma instituição privada que me exigia tudo o que eu pudesse entregar e o que eu também não pudesse. Então, foi uma escola mesmo, sabe? Nessa instituição, eu fiquei durante 15 anos. Eu fiquei 15 anos ali, né? E aí, depois disso,
veio o concurso público municipal. No concurso público, eu também não atuei praticamente dentro da minha escola, eu já fui indicada para trabalhar com formação de professor, então a coisa foi acontecendo. Foi acontecendo. Entendeu? Mas você sempre, mesmo não sendo algo que você sonhou, igual você falou, já que você é professora, você é a melhor. Então, assim, você buscava ser melhor o tempo todo e você já tinha essa visão empreendedora dentro da sua profissão, então? Sempre. E assim, de certa forma, como eu sempre amei me relacionar com as pessoas e a educação entrega essa possibilidade, eu me sentia muito feliz diante daquilo que eu fazia. Só que o meu motivador não estava positivo. Entende? Entendi. A minha motivação não era uma motivação positiva. Eu vou fazer o que eu posso dentro das condições que eu tenho, enquanto eu não tenho condições melhores ainda. E eu fui me adaptando a isso e fui fazendo sempre o melhor que eu poderia. E me sentia feliz. Se sentia feliz, mas você sentia que faltava um negocinho, aquela paixãozinha? Sempre. E em busca dessa coisa que faltava, eu sempre queria mais. Eu me lembro que quando eu estava no magistério, eu vi meus professores, eu falava assim, um dia eu vou fazer a faculdade. Fiz a faculdade depois de casada, porque eu não tinha condição de financeira para fazer antes disso, né? Uhum. Então, quando eu me casei com o Beto, a gente foi juntando para fazer a faculdade. Fui para a faculdade, aqui nesse prédio, inclusive, né? Que conta uma história. Era em Linhares. Então, quando eu entrei na faculdade, eu olhava uns professores ali, naquele tablado que fazia barulho, eu falava assim, gente, um dia eu vou estar aqui. E aí, fiz acontecer, né? Me tornei professora de ensino superior também. Eu me lembro que dentro das instituições privadas que eu trabalhei, eu falava assim, um dia eu vou ser diretora de uma escola. E sempre buscando alguma coisa para preencher. Eu achava que era a posição dentro da profissão, mas era muito mais do que isso, né? E com o desejo de ser diretora, eu me tornei diretora da Faceli. Que é isso que eu ia até te perguntar, que você, na sua trajetória de professora, você teve essa questão de liderança também, de liderar dentro da sua área. Sim, exatamente. E como é que foi essa experiência? Porque E a aí Faceli, né? Pois é. E aí eu cheguei assim, sabe aquela sensação de que agora eu cheguei onde eu queria, assim, na direção? E foram anos muito bons, mas também muito desafiadores. Só que assim, tudo que você foca, expande. Isso é muito forte. E para a mulher empreendedora isso tem que ser muito claro, assim, se você quer fazer o seu negócio acontecer, foca nesse negócio. Ele vai acontecer. Porque, Tati, as pessoas, elas não fracassam, elas desistem, entende? Entendo. As pessoas não fracassam, porque eu sinto que falta um pouco, principalmente de nós brasileiros, essa resiliência de saber assim, poxa, não deu certo desse jeito, deixa eu fazer desse jeito para ver se dá certo. Não, as pessoas trocam. E vão trocando. Que é o imediatismo, né? Não tem aquela coisa do processo. Exatamente, de viver o processo e dizer, não, é isso que eu quero e é isso que eu vou fazer acontecer. As pessoas vão desistindo, né? E aí eu foquei totalmente no meu lado profissional, que foi o que aconteceu e foi o que foram vindo os resultados. Só que em 2019, eu estava, de fato, diretora da faculdade, profissionalmente muito bem, mas com o restante das áreas da minha vida completamente destruídas. Então, eu não me via mãe, eu não me via esposa, eu não me via filha, eu não me via irmã dos meus irmãos, que é algo que, para mim, é muito forte. Família é sempre um valor muito grande. Então, quando você se distancia da sua essência, você vai se perdendo aos poucos. E tem muitas pessoas aí que estão ouvindo a gente que talvez estejam perdidas, sabe? E não sabem nem por quê. E é isso, quando você perde a sua essência, os seus valores, você vai até se distanciando de verdade, de conseguir reconhecer quem de verdade você é. E foi o que aconteceu. Em 2019, profissionalmente, eu estava muito bem, mas a minha vida estava completamente disfuncional. Até que a minha irmã mais nova, a Fran, que já estava vivendo um processo de autoconhecimento, me ofereceu uma sessão de coaching. Eu falei, não vou não. Não, mas você fez a sessão com ela? Não. Ah, você fez com outra pessoa. outra pessoa. Então, quem começou essa história foi a Fran. Foi a Fran. Exato. Eu não sabia. Foi a Fran. Gente, que legal. Eu achei que você tinha iniciado e E tinha depois puxado ela. Foi o Foi ela. oposto. Que E assim, legal. a nossa relação, a minha relação da Fran, foi uma relação, sempre foi uma relação muito bonita, mas sempre muito disfuncional.
Porque eu ocupei na vida da Fran, eu vou contar essa história. Tá? Conta pra gente. Eu ocupei na vida da Fran um papel de mãe e não de irmã. Né? Eu fui mãe da Fran, eu fui muito mais mãe dos meus irmãos. E eu tirei de mamãe essa oportunidade. Porque quando você ocupa um papel que não é seu, a pessoa que deveria ocupar esse papel perde o seu lugar, perde o seu espaço. Entendi. Então, quando a Fran, vendo a minha disfuncionalidade, me ofereceu uma sessão de coaching com uma pessoa, né, lá de Vitória e tal, que na época era de Minas, eu falei assim, opa, como assim? Que essa pirralha tá achando que pode me ajudar em algum aspecto. E tem uma outra questão, Tati, que a gente precisa deixar muito claro. Às vezes, quando você está vivendo um processo disfuncional, você não enxerga atrás desse de trás. Você acha que você está vivendo as suas verdades absolutas, que está tudo bom do jeito que está, mas quando você não se tateia e realmente se pergunta se realmente está tudo muito bom, você não consegue enxergar. E quem está de fora enxerga, mas quem está dentro não enxerga. E às vezes a gente tem medo do de fora porque vai ouvir verdades, né? Exato. Que muitas vezes a gente não está preparado. Isso, e sem contar que a gente acessa um outro gatilho que é o do julgamento. Essa pessoa está me julgando. Que ela cuide da vida dela e não né, da minha vida. Então tem uma série de coisas que acontecem aí nesse processo. E aí a Fran me ofereceu. Eu falei, não, eu não preciso disso. E aí arrogância e prepotência lá na alta, porque tipo... Tudo que eu quis, eu conquistei, sabe? Eu quis ser professora. Sou diretora da faculdade. A gente nem falou, mas para quem não é de Linhares, a Facel é a Faculdade Federal daqui de Linhares, né? Isso aí, pública. É a pública e você tava lá à frente, no topo. Isso e aí, quem precisa me ajudar, né? Exatamente. Você não consegue enxergar esse todo. E aí ela disse, nossa, você me admira... Essa foi a frase poderosa que ela usou comigo. Ela falou, nossa, me admira você, achando que você não precisa desenvolver o seu emocional. Você sabia? Olha que você sabia que 5% da sua entrega é racional e 95% é emocional? O que você faz aí na faculdade só representa 5% da entrega de um ser humano. Eu falei, opa! Tem um negócio errado. Calma aí, essa pentelha estudou bem estudado. Exatamente. E aí eu fui para essa sessão de autoconhecimento, mas eu fui rebocada, de verdade. Eu não queria estar ali, eu não queria... Meio que obrigada, assim, né? Vou para dizer que não. Sim, eu fui com essa intenção. Eu falei com ela, eu vou para provar para você que não existe fundamentação teórica atrás disso, que coach é tudo charlatão. Gente, grava isso, meninas, vocês estão gravando. Fui com essa intenção. E assim, fui para a sessão, não queria estar ali, e o coach começou a me falar um pouquinho de você e tal. E sabe quando você está ali entre os dentes? E eu fui falando. Aí ele, não, mas me fala sobre os seus sonhos, sobre os seus desejos, seus planos de vida. Eu achando aquilo, Tati. Chato. Não. A minha vontade era pegar a minha bolsa e ir embora. Eu fiz a sessão lá em Vitória. E aí... Quando ele pediu para falar sobre os sonhos, eu falei assim, agora eu quebro as duas pernas desse coach. Aí eu falei assim, olha só, eu nunca sonhei ser professora, hoje eu sou. Eu sou por falta de opção. Mas quando eu decidi ser, eu decidi que eu seria a melhor, e eu fui. Isso me deu condição de me tornar professora de duas instituições privadas. Isso me deu condição de me tornar professora universitária. Isso me deu condição de ser uma diretora. Então, você está perguntando sobre sonhos? Eu já resolvi todos os meus. E achando que eu estava abafando, sabe? Eu falei, bom, agora eu posso pegar minha bolsa e fui embora. E aí ele falou assim, que interessante, né? Você já conseguiu conquistar todos os sonhos que você tem na vida? Eu falei, já. Tudo certo. Aí eu falei, não, tem um ainda. Eu sempre sonhei em ter um Corolla. Eu conto essa história, as pessoas morrem de rir, gente, mas é verdade. Eu sempre sonhei em ter um Corolla. Tem 3 meses que eu comprei o meu Corolla à vista. Então, já que você Desculpa aí. Já que você está perguntando de sonhos, eu já resolvi todos os meus. Aí ele virou para mim e falou assim, que legal, então você pode morrer, né? Tati Serafim. Aí você pensou no Leandro, no Beto, aí foi todo mundo aqui que eu citei. Aí o coração... Quando ele falou, você pode morrer. Não, primeiro veio a raiva, né? Porque a minha vontade era voar no pescoço dele. Falei, como assim? Ele falou, pra que você vai viver? Você já não tem tudo? Você já não conquistou tudo que você queria? Seus sonhos, seus desejos, seu Corolla? Você vai viver pra quê? E aí, eu pensei durante um momento que eu precisava dar uma resposta para ele, sabe? O meu nível de arrogância não me dava essa condição de ficar simplesmente quieta. E aí eu pensei na melhor resposta da vida e achei que eu estivesse abafando.
E aí eu disse para ele assim, olha só, eu preciso viver para criar meu filho. E a resposta que ele me deu foi, você está criando? Meu filho tinha 11 anos na época. E não se dando por satisfeito, ele falou assim comigo, Tati, você acha que criar filho é pagar a escola mais cara? Você acha que criar filho é pagar a luta, a academia, o inglês? Você acha que criar filho é isso aí? É isso que você ensina para os seus professores na faculdade? Aí ele foi lá na ferida. É isso que você coloca nos seus discursos quando você vai conferir grau? Criar filho é chegar 11 horas da noite quando ele já está dormindo e provavelmente ele foi dormir querendo te contar o que ele fez durante o dia. Isso é o seu conceito de criar filho? Esse é o único motivador que você tem? Você está fazendo bem, então, o que você acha que é o único motivo para você estar viva? E aí foi que a ficha caiu. Entendi. E caiu legal, né? Total. Ou seja, naquele momento, muito mais do que qualquer outra coisa, eu entendi o quanto eu estava distante daquilo que eu mais valorizava. O quanto eu estava perdida dentro dos meus próprios valores. Porque, para mim, família é um valor inegociável. Assim como liberdade. Entende? Entendi. E aí eu falei, não, eu preciso de ajuda. É aí que eu preciso de ajuda. E aí eu falei, não, eu preciso fazer esse negócio aí, como é que é? Aí o ego, né, botou na bolsinha, entrou no Corolla. Entrei no Corolla, voltei para casa e falei, eu preciso entender isso. E eu comecei a fazer o meu processo de autoconhecimento. E assim, quando você deixa gritar a arrogância, a prepotência ou qualquer outro tipo de sentimento que é destrutivo, de comportamento e sentimento destrutivo, você não consegue enxergar de verdade quem você é ou quem você nasceu para ser. E aquela pergunta me fez entender o quanto eu estava distante de muita coisa que eu mesma dizia valorizar e não valorizava. Eu vivi uma fraude. Essa que é a verdade. E você enganava você mesma. Eu não enganava Pior as de pessoas, tudo. eu me enganava. Isso mesmo. Então eu falei, não, eu preciso de ajuda. Foi aí que eu entendi que eu precisava de ajuda. E comecei o meu processo. E Tati, no meu processo, eu fui vendo transformações que eu nunca imaginei que eu pudesse viver. E assim, e não fui olhar para fora. Porque o processo de autoconhecimento é você olhar para dentro. É você entender por que eu estou pensando como eu estou pensando. Por que eu sinto isso que eu sinto. Por que isso que essa pessoa está me dizendo está me machucando tanto. Qual é o gatilho que está sendo acessado? Porque não é sobre mim, sobre o outro. Não é sobre o outro, é sobre mim mesma. É sempre sobre a gente mesmo, né? Uhum. E aí, dentro do meu processo, eu tomei a decisão, por exemplo, de resgatar o meu relacionamento. Porque durante muito tempo, o meu marido amou a gente por nós dois. O meu filho, ele viveu muito tempo abandonado, sabe? Porque não importa você estar ali, você precisa estar 100% ali no tempo que você tem, presente, com tempo de qualidade. E aí eu fui resgatar tudo isso. E quando eu comecei a fazer esse resgate, como eu sempre tive meu valor teórico muito alto, eu falei, não, eu preciso entender mais sobre essa metodologia, sobre qual é o contexto científico que está por trás de tudo isso que você está fazendo comigo, as ferramentas que você está aplicando. E aí eu decidi estudar sobre desenvolvimento humano. Porque aí o meu objetivo era trazer o desenvolvimento humano, a inteligência emocional para a área educacional. Entendeu? Entendi, mas porque até então você estava dentro da educação. Continuava. Quando você teve esse processo com o coach, você estava na educação e aí o seu olhar ainda estava ali dentro. Eu preciso trazer isso Entendi. Para humanizar as escolas, para humanizar os professores, para que as pessoas entendam que a gente é muito mais do que essa razão, sabe? Que todo mundo fala sobre competitividade, a gente precisa olhar esse lado humano desse ser humano, porque era exatamente o que eu estava acessando em mim através do meu processo. Entendi. E aí foi aí que eu decidi fazer a formação, né? E aí mas você fez a formação ainda com esse pensamento. Quando que você decidiu, não, eu quero trabalhar com isso? Então, não fui com a intenção de ser coach. Não fui. Entendi. Fui com a intenção de entender quais eram as raízes neurocientíficas e estruturais mesmo de todo o contexto. Então, eu fechei uma grade na Febracis Vitória que a gente chama de grade Golden Belt. Então, é uma grade que tem a formação em coaching, mas também tem formação de oradores e palestrantes, analista de perfil comportamental, entende? Então, várias questões vinculadas ao desenvolvimento humano. Entendi. E eu trabalhava com desenvolvimento humano. E aí, eu fechei a grade, fui para o primeiro curso,
Falei, cara, que universo é esse? Como assim? Na época eu tinha 43 anos de idade, 42 para 43. Eu falei, como assim que com 43 anos isso nunca tinha chegado para mim? Redescobrindo, assim, nessa idade. Como assim que eu nunca tinha visto isso, ouvido falar sobre isso? Ou ouvi e ignorava, né? Isso, porque é mais fácil você fingir que não tá ali, né? E aí, na segunda formação dessa grade, eu fui fazer a formação em coaching. Porque como já estava na minha grade, eu tinha pagado por aquilo, fui fazer a formação. Fiz o primeiro módulo, minha cabeça surtou. Falei, cara, não tem condição. Porque aí a gente está falando sobre todo o contexto científico, mas a gente está falando sobre neurociências, sobre filosofia, sobre pedagogia, sobre sociologia, sobre psicologia positiva. É tudo ali, sobre PNL, entendeu? Então, no primeiro módulo é totalmente teórico. Eu falei, cara, que é isso? Que universo é esse? Todo mundo tinha que ter acesso a esse tipo de conhecimento. E aí, na formação em coaching, você faz um primeiro módulo, fica 20 dias. Quem vai com a intenção de ser coach precisa atender alguém nesses 20 dias e volta. Como eu não tinha intenção de atender ninguém, eu não atendi. Mesmo porque a minha sobrecarga de trabalho ainda era muito grande, porque eu continuava diretora da faculdade e professora aqui do Pitágoras, na época, né? Então, eu não atendi ninguém, eu não tinha essa intenção. Beleza, passaram uns 20 dias, eu voltei para o segundo módulo. No segundo módulo é prática. E você não tinha atendido ninguém? Não, Foi ninguém. crua pro negócio? Totalmente crua. E aí, na prática, a gente tem uma relação de mais de 120 ferramentas que a gente aprende no segundo módulo. E você vê a ferramenta sendo aplicada, você passa pela aplicação de ferramenta e você aplica a ferramenta em alguém. Então, quer dizer, você é bombardeada de consciência o tempo todo. E aí eu fui na terça, fiz terça, quarta e quinta. Na sexta-feira eu falei, cara, eu quero isso pra minha vida. É isso que eu quero fazer. Sabe aquela coisa de virar a chave e você falar assim, por que você não está fazendo isso pelas pessoas? Por que você acha que você tem que represar esse conhecimento e não fazer isso aflorar? Eu falei, eu vou ser coach. Aí decidi. Aí você tem que pedir perdão pro coach que te... Pedir perdão pro primeiro coach que te atendeu. Foi. E eu me lembro que na época, na ferramenta que eu passei, e assim, coach é tomada de decisão, é consciência, tomada de decisão, com data para acontecer. Sim. Né? Porque a gente trabalha com presente e projeção de futuro. E aí, eu me lembro que eu fiz nessa ferramenta de consciência, que eu decidi ser coach, eu tomei 3 decisões. A primeira decisão seria largar as aulas do Pitágoras em 6 meses, porque eu tinha que colocar data. A data, Cheguei no domingo, na segunda-feira, conversei com meu esposo falou assim, como assim que você precisa esperar até dezembro? Isso era junho de 2019. Ele falou, todas as noites você tá fora, a gente sente a sua falta. Se você for olhar o dinheiro que você tá ganhando, não compensa, não paga o tempo que você não tá tendo com a gente. Falei, quer saber? Vou largar. Fizemos as contas, dá, não dá e tal. Larguei. Quer dizer, a meta que eu fiz na sexta-feira, para 6 meses, eu bati em 4 dias. Nossa. Segunda meta, seria montar o meu escritório de coach, porque eu precisava de um lugar para atender. Para atender, eu não tinha lugar. Cheguei no domingo, com aquela coisa de querer e tal, depois eu conto essa história, porque, né? E aí eu sei que a meta aí eu falei assim, olha, com 3 meses mais ou menos eu consigo montar o escritório, né? Com 2 semanas eu estava atendendo dentro do meu escritório. A meta foi feita na sexta. 2 semanas depois eu estava atendendo meu primeiro cliente dentro do escritório. Tipo assim, eu gastei 42 anos para descobrir isso, não quero perder tempo mais. Não quero mais perder tempo. Que é a tomada de decisão? É a tomada de decisão. Né? De você entender aquilo que realmente é o propósito, né? Aquilo que mexe seu coração. Tá. E você falou que você vai contar essa história, porque a gente combinou, né, de você contar essa história, porque tudo começou com uma pessoa muito especial que está apoiando aqui o nosso Salto Alto Pod, que é o Leandro Salles, né, da COPS, ele, a mulher dele, toda a equipe maravilhosa, inclusive quero aproveitar e mandar um abraço para eles, né? É muito importante ter pessoas que confiam no nosso trabalho e apoiam
Não, é sem palavras o que eles estão fazendo pelo empreendedorismo feminino, pelo canal Salto Alto. E assim, o Leandro tem uma história porque ele foi o seu primeiro cliente, né? Conta aí, como que foi essa história? E eu nem sabia, né? A gente comentando aqui, você me contou isso. Conta pra gente, então. Eu cheguei no domingo, como eu falei, né? Decidi pedir a demissão do Pitágoras na segunda-feira, que seria a primeira meta. A segunda meta, montar o escritório. Como é que veio essa história do escritório? Porque a terceira meta seria deixar a direção da faculdade, porque na minha cabeça, naquela época, não sabendo o que eu sei hoje, eu precisava continuar diretora para isso me trazer autoridade, para eu fazer a transição profissional para o coaching. Entendi. Então, eu fiz assim, a direção da faculdade eu preciso deixar em 1 ano e meio, que seria exatamente o término do mandato do prefeito naquela ocasião. Então, eu vou ficar esse ano todo, ano que vem termino o mandato, eu deixo a faculdade, a direção da faculdade. Essas eram as 3 metas. Só que no domingo, quando eu cheguei, que eu falei com o Beto que eu queria ser coach, que eu tinha decidido isso, eu recebi um direct do Leandro. E no direct ele dizia assim para mim, Rê, eu preciso entender o que você está fazendo. E na época a gente tinha uma relação mais próxima por causa da igreja, né, do SCC. A gente era coordenador deles, de grupinho. E aí, na hora que ele falou isso comigo, Tati, eu falei, nossa, vamos fazer uma sessão, né? Eu nunca tinha atendido ninguém. Mas gente, coragem! Ó, escutem isso, né? Coragem, nunca tinha atendido, mas coragem, né? Isso aí, Total. Determinação. Total. E carão, né? Pra Carão, literalmente. Aqui no Instagram. Vamos marcar uma sessão. E o escritório? Foi no domingo, e aí? Ele, vamos, onde? Eu falei, boa pergunta. Onde que eu vou atender esse homem? Meu gente? Deus, E aí veio a ideia do cowork. Sim. Aí na segunda-feira, rapidinho, eu fui lá, entrei em contato com o pessoal, marquei pra... Aí ele falou assim, pode ser amanhã, na segunda-feira? Eu falei, não, porque eu precisava ganhar tempo. Você precisava estudar melhor o negócio. Exato. Eu nunca tinha atendido ninguém na minha vida. E a tremedeira? Nossa. E aí eu falei, não, vamos marcar na terça. Mesmo porque na segunda eu tinha feito o propósito de vir aqui pra pedir a demissão do Pitágoras. Você tinha que resolver o primeiro assunto Eu ainda. precisava resolver o primeiro assunto. E aí na terça-feira a gente foi pra sessão. E foi uma sessão linda. Eu lembro que eu me preparei o dia inteiro, gente, pra essa sessão, sabe? Quem não quer, não faz. Mas quem quer, move céus e terra. De verdade, assim. E eu me preparei o dia inteiro. Eu lembro que eu não fui pra faculdade. Revoltei toda a apostila, todo o material, a parte cognitiva do curso, que foi no primeiro módulo. Fui pra sessão. E assim, fui dizendo pra mim mesma que seja o que Deus quiser. Que Deus que vai conduzir tudo isso. E era uma oportunidade, desculpa te cortar, de você realmente ver na prática se era uma decisão que, né? Assertiva, isso aí. Que era isso mesmo que eu queria, sabe? Entendi. Porque eu tava balizando por aquilo que eu tava vivendo. Eu costumo brincar que eu fui a primeira avatar transformada, né? Porque foi através da minha transformação, Tati, que eu vi a possibilidade de transformar outras vidas, entende? Entendi. E aí eu fui para a sessão dele, e assim, foi uma sessão linda. E a demanda do Leandro, eu conto, gente, porque o que acontece em Vegas fica em Vegas, mas Leandro já fez uma live contando essa história. Então eu posso contar porque ele já contou isso publicamente. Eu me lembro que quando ele veio para a sessão, ele veio com uma demanda emocional, de ansiedade. Ele tinha terminado de construir a clínica, estava destruído emocionalmente. Ele era o operacional da clínica dele, ele e a irmã dele, os únicos 2 dentistas da época, e ele precisava criar condição para potencializar, ampliar a clínica dele e fazer o dinheiro trabalhar para ele. Então ele veio com essa demanda. Ele precisava gerir mais do que ficar no operacional. Exatamente. E aí fiz a sessão, teve muita clareza, e no final da sessão, como de praxe, a gente sempre pergunta qual a decisão que você toma com data para acontecer. E aí ele disse fazer um processo com você. Ele fez a sessão, tipo assim, você fez só pra entender e tal. Sim. E aí a primeira decisão dele foi fazer o acompanhamento com você. Foi. Seu primeiro cliente mesmo. De sessão. Ele não me perguntou, Tati, quanto que era, como seria, nada. Na hora que ele falou isso, eu falei assim, você sabe que eu nunca atendi ninguém na minha vida. Aí ele né? Ele falou, ele sabia que você não... Sabia, ele mesmo conhecia assim, da igreja. ele te procurou. Exatamente. E aí ele falou, Rê, eu sei, mas eu sei que você vai dar o seu melhor, porque é isso que você faz. Sempre fez. Você fez isso no grupinho de casais, você tem feito isso na sua vida. Porque ele conhecia um pouquinho da minha história também, né? Também o que a gente estava vivendo de reconstrução da nossa própria família.
E aí foi o que aconteceu. O Leandro foi o meu primeiro cliente. A Cops foi a primeira empresa que acreditou. E também, lembra da história da sala de 2 semanas? Pois é. Como ele tinha feito a clínica, ele estava sublocando as salas. Ah, então foi lá Foi que lá você que começou. tudo começou. Eu lembro que você atendia lá, mas eu não sabia que tinha sido a primeira. Foi a primeira sala alugada lá, fui eu que aluguei. Ai, que legal. Pra fazer o atendimento. Aí na hora que ele falou, seu coraçãozinho, né? E foi assim, engraçado que foi tudo muito... Eu falo que é de Deus, sabe, Tati? De verdade, assim. Porque quando ele comentou das salas, eu falei assim pra mim, e falei pra mim mesma e comentei com o Beto. Falei, meu amor, você acha que a gente vai ter condição financeira de pagar um aluguel numa clínica zerada, no centro da cidade? Isso vai ser uma fortuna. Aí comecei a olhar em outros lugares. Mas ele já tinha te oferecido, então? Ele já falou que ele tinha sala. Ele falou que tinha sala. Ele mas falou aí que tinha você sala, mas já colocou o obstáculo da escassez. Entendi. Entende? Uhum. Aí fui olhar outras salas, tudo em torno de 500, 600, 700 reais, nananã. E aí a gente olhava, porque a gente é muito de energia, né? E desde dessa época a gente já era. Eu levei Beto, levei Leandro, a gente fez uma oração na sala que a gente foi. Beto falou, não é aqui. Falei, eu também não senti que é aqui. E aí foi. E no dia que a gente saiu para ver as salas, a gente estacionou o Corolla. Esse Corolla tem história, né? Na rua de trás da Cops. E aí, na hora que a gente estava indo pro carro, o Beto falou assim, liga pra Ariane pra ver essa sala. Eu falei, você tá doido? A gente não tem condição de alugar uma sala lá. Aí ele, liga. E outra, aí eu falei assim, você acha que a Ariane vai me atender uma hora dessa? Tati, na hora que eu liguei, tocou uma vez, ela me atendeu. Ei, Rê, tudo bem? Falei, tudo ótimo. Ela falou, então, você não ficou de vir aqui ver a sala? Eu não falei com ela. Ela já se antecipou e falou. Então, eles já estavam te esperando. Exatamente. Aí eu falei, então, a gente queria ver, mas eu não queria também criar uma expectativa, né? Aquela coisa do envolvimento emocional ali e tal. Fomos. Na hora que a gente tocou a campainha, eu lembro que ela precisou descer as escadas para abrir a porta de vidro. Quando ela abriu, ela estava com o livrinho da SCC na mão. E aí eu falei, o que esse livro está fazendo aí? Ela falou assim, então, tem uma semana... Eu falo isso e me arrepio todas as vezes. Ela falou assim, tem uma semana que a gente aceitou o convite para ser coordenador de grupinho. E a gente só fez isso porque a gente tem você e o Beto como referência nas nossas vidas e no nosso casamento. Ai, que lindo. E aí, Beto começou a chorar. Eu comecei a chorar. Aí você conta, eu choro. E a gente subiu na sala. Deus, que legal. E aí a gente sentiu que tinha que ser ali. E aí eu fiquei quase 3 anos dessa história toda atendendo ali. Então, Leandro foi meu primeiro cliente. E aí daí veio a Ariane, da Ariane. E aí, lembra da história de 1 ano e meio de deixar a direção da faculdade? Pois é, em outubro eu já não conseguia mais conciliar a vida de diretora com a vida de treinadora. Então, a meta que seria de 1 ano e meio, eu coloquei no dia 23 de dezembro de 2020. Em outubro, 3 meses depois, eu estava dentro... Em outubro do ano? Do mesmo ano. 3 meses depois. Seguinte, 3 meses depois. 3 meses depois. Eu estava dentro do gabinete do prefeito, entregando o meu cargo de diretora. Isso foi em outubro. Aí eu voltei para a escola novembro e dezembro, que era a minha cadeira. Veio janeiro, aí fazendo acontecer. Na época eu já tinha mais de 10 clientes, né, ativos dentro dos processos. Quando veio fevereiro, uma das minhas clientes era a secretária de educação. E ela me convidou para fazer um trabalho com as diretoras aqui mesmo, né? Olha como que essa coisa tem história, né? E aí eu fui fazer um trabalho com as diretoras, ela me convidou para trabalhar inteligência emocional na rede municipal, como treinadora mesmo, né? Eu iria iria sair da sala da escola, iria prestar serviço para a Secretaria de Educação, porque eu era supervisora, e eu fui. Só que em fevereiro, março, veio a pandemia. E eu lembro desse momento. Você lembra? Mas antes da gente falar desse momento, toma um copinho de água. Porque senão a gente não para. E se eu não ficar de olho aqui no relógio, a gente conversa, bate papo. Porque papo bom, gente, é assim, né? Que bom. É tão bom quando você vê as pessoas assistindo 1 hora de programa. Nossa, eu nem percebi que o tempo passou. O papo tava tão gostoso, leve, né? Muito bom. Para aproveitar a pausa, gente, eu queria fazer um merchan agora. Tô aqui nessa aqui, né? Olha só, não sei se vocês repararam, acho que não, vai ter que abrir para poder aparecer, né?
A gente tá aqui com esse saquinho aqui, rodando, o pãozinho aqui, chamando a atenção. Eu queria falar para vocês da Premia Pão, que é um dos nossos patrocinadores aqui do Salto Alto Pod. Essa aqui? Ah, é verdade. Desculpa. Aqui tem, olha, Renata, como a gente tá chique. Muito. Canal Salto Alto. Salto Alto Pod. Tem várias empresas aqui. Chegou recentemente essa empresa de marketing, né? Um marketing offline. A gente está tão acostumado aqui no online, né? Mas é um marketing offline que a gente tem uma possibilidade muito grande de estar entrando nas casas das pessoas. A pessoa vai lá, compra o pãozinho e chega aqui a mídia bacana para a pessoa estar vendo. Aí tem um QR Code de cada empresa para poder acessar. E o mais legal, você que está recebendo a embalagem aí na sua casa, você vai nas padarias credenciadas, você recorta um cupom e concorre a prêmios. E também tem empresas aqui oferecendo desconto. Igual tem a Luminorte, que você recorta o cupom, vai na Luminorte, tem desconto. Tem o canal Salto Alto com QR Code para você se tornar membro do canal Salto Alto, para você que é empreendedora, para você que quer se tornar empreendedora, né? Acompanhar aqui o Salto Alto Pod. Tem vários benefícios aqui na Premia Pão. E eu quero falar para vocês aqui as padarias que hoje estão credenciadas. Padaria Dinamarca do bairro Novo Horizonte, tudo aqui em Linhares, tá, gente? Se você não é de Linhares, mas com certeza deve ter Premia Pão aí pertinho de você também. Dinamarca do Lagoa do Meio, Padaria Pandolfi do bairro Três Barras, Padaria Mais Delícia no bairro Conceição, Padaria Mais Delícia também no bairro Araçá e na Padaria Quipom no centro de Linhares. Fazer um merchan, porque, olha, a gente tá muito chique, gente. Não, tá demais. Então, todos os patrocinadores do podcast também estão ganhando mídia porque eles estão aparecendo aqui na Premia Pão. Mais um apoiador aqui. E eu costumo falar, Renata, que já é até meio batida essa minha frase, mas eu falo sempre. Porque quem apoia o empreendedorismo feminino ajuda a salvar vidas. Porque ajuda a gente a se desenvolver como mulher, ter o nosso próprio dinheiro, ter nossa própria renda. Muitas vezes não aceitar situações que... Hoje muitas mulheres vivem em situações de pobreza, miséria e até de violência doméstica porque são dependentes financeiramente, né? Sim. Então, quanto mais a gente apoiar as mulheres terem a própria renda e serem protagonistas das vidas delas, mais a gente ajuda a salvar vidas. Não só delas, mas dos filhos também, né? Então, todas as empresas que apoiam a gente aqui, eu gosto muito de enaltecer por conta disso. Porque é uma forma de você contribuir com outras vidas, né? E aí, voltando à nossa história, deu tempo de beber uma água. Você começou a treinar os professores em plena pandemia. Eu lembro quando você lançou seu canal no YouTube, que você estava até pedindo para as pessoas, porque naquela época tinha que ter uma quantidade para conseguir fazer live, não era? Abrir as lives. Abrir as lives. E aí foi que começou. Eu ia até falar, porque foi um momento que você partiu para as redes sociais. Foi. Que é onde Renata Alves deu aquele boom. Apareceu. Né, que começou mesmo. Como que foi essa parte? Então, na verdade, inicialmente, quando fizeram um convite, inicialmente eu teria uma turma de 60 professores. Só que a pandemia veio e fechou tudo. E eu quero deixar muito claro o seguinte, Tati, a gente não pode, gente, até por uma questão de humanidade, dizer que a pandemia teve o lado bom. Não existe lado bom de pandemia, porque a gente não pode desconsiderar o que aconteceu. O que aconteceu e as pessoas a gente se reinventou, morreram. é diferente, né? Não é um lado bom. A gente se adaptou. Exatamente. Na maneira na medida do possível, né? Isso aí. Então, a gente não pode olhar e vai... Nossa, a pandemia foi bom para mim. Não é por aí. Eu acho que a gente precisa ter esse olhar humano e dizer o seguinte, a gente pode sim, através de uma crise, se reinventar. Porque as crises, elas vão acontecer o tempo todo. E foi o que aconteceu. Inicialmente eu teria 60 professores comigo, fechou tudo, veio online, a gente começou a abrir lives para 600 pessoas. Então, quer dizer, os meus seguidores do Instagram, que eram 3 mil e pouco, foram para 16 mil seguidores. Então, foi tomando uma proporção muito grande tudo aquilo. E as coisas começaram a acontecer. Inicialmente eu atendia... eu costumo dizer que o Leandro foi meu laboratório em todas as situações, porque ele foi meu primeiro cliente, a empresa dele foi a primeira empresa que eu comecei a desenvolver as pessoas dentro dessas empresas, e aí as coisas foram acontecendo. Ano passado, no dia 19 de maio, eu abri o meu escritório no Laguna Center, que era um sonho, que era um desejo meu, eu visualizei isso em uma das minhas ferramentas que eu fiz. Então é isso, estamos aqui, agora. E aí você se lançou na internet
você viu que poderia atingir mais pessoas, aí você falou, né, que foi aquele boom, que as pessoas começaram a te conhecer, e aí que você começou também a atender pessoas de outros lugares também. Exatamente. Então, a sua profissão hoje, ela tem essa abertura, né, de você estar aqui hoje, igual a gente está aqui no YouTube, tá na internet, você tem condições de falar com pessoas até de outros países, Sim, né? sim. Isso também foi um laboratório para você? Foi. E, de fato, além de ser um laboratório, me desconstruiu, porque eu era uma das pessoas que falava assim, gente, esse negócio de online não conecta, não dá resultado e tal. E quando veio a pandemia, a gente não tinha outra opção. Não tinha outra opção. Então, foi o online. Então, foi uma redescoberta também para mim, sabe, Dani? Tati? E a Dani costumava me dizer o seguinte, Rê, você precisa enxergar as possibilidades dentro das condições que a gente tem. A condição é só o online, então vamos fazer no online. Aproveitar e mandar um beijo pra Dani, né? Dani é maravilhosa. Dani tá lá em São Paulo, arrasando. Ela faz parte do canal Salto Alto. É um orgulho de menina. Você vê brilho nos olhos dela, né? Aquela pessoa totalmente empreendedora, né? Que faz acontecer. E assim, Renata, voltando aqui para o empreendedorismo, assim, de um modo geral, usando as ferramentas que você usa hoje, todo o trabalho que você tem, as experiências que você tem atendendo empresários, líderes e atendendo também funcionários, né? Porque você faz o processo nas empresas. O que você fala, assim, de um modo geral, para quem está assistindo a gente, a importância do desenvolver o nosso eu, qual relação isso tem quando a gente aplica na nossa vida e o reflexo que traz dentro do nosso negócio? Ok. Hoje, exclusivamente, eu trabalho com posicionamento comportamental empresarial. Então, hoje eu me especializei para montar uma estrutura de um novo comportamento para esse empresário, para esse empreendedor, para que ele entenda que atrás da empresa, por trás dessa posição que ele ocupa, existe um ser humano. Então, trabalhar o desenvolvimento pessoal, entender quem você é, entender quais são principalmente as nossas habilidades e debilidades, é fundamental para que você possa evoluir dentro do negócio que você se propõe a desenvolver, sabe, Tati? Por quê? Você tocou no assunto da Dani. A Dani, ela passou por um processo de autoconhecimento, ela foi uma das minhas clientes de coaching, ela veio através do esposo dela. Hoje, ela tem uma empresa, né? Ela tem a agência que hoje está em São Paulo. Ela mora em Alphaville. E a Dani, ela é funcionária de uma rede de supermercado aqui de Linhares. E quando a Dani chegou para o processo de aos 23 anos. Aos 23 anos, exatamente. E quando a Dani chegou para o processo, ela não veio potencializar a funcionária do supermercado. Entendi. Ela veio olhar para a vida dela. Quem é essa pessoa e o que eu consigo enxergar de capacidade para ser desenvolvida? Porque aquilo que você sabe te trouxe até aqui. Mas aquilo que você não sabe sobre você e pode aprender, vai te levar para um próximo nível. E quando a Dani veio, ela não veio para transitar carreira. Ela não fez o processo comigo para fazer uma transição profissional ou um reposicionamento de carreira. Ela veio para entender por que era tão desafiador para ela enxergar o relacionamento, o comportamento, como ela enxergava, entende? Eu costumo dizer que o desenvolvimento humano te traz uma visão de você mesmo que você não conseguiria enxergar se você tivesse vivendo as mesmas coisas que você vive, porque você começa a viver coisas completamente diferentes, enxergar coisas completamente diferentes. E foi aí que tudo aconteceu. E é isso que tem acontecido muito com as pessoas. Hoje, o que acontece, Tati? Quando a pessoa, graças a Deus por isso, né? As pessoas, elas começam a perceber que a coisa não está caminhando, que não está tendo resultado, a grande maioria, elas até sabem que precisam buscar ajuda, mas nem todas buscam. Nem todas as pessoas se submetem, por exemplo, a um processo de autoconhecimento, a uma terapia, porque acham que vão dar conta sozinha. Era o meu caso. Eu achava que eu não precisava de ajuda de ninguém, né? E eu caí literalmente do cavalo. E graças a Deus que eu passei por cima do meu orgulho, mesmo que fosse para provar que não ia dar em nada, para viver o que eu estou vivendo hoje. Porque se eu não tivesse ido, provavelmente eu não teria vivido o que eu vivo hoje.
Quando a gente estava falando do online, né, você até citou essa questão de tomar uma proporção gigante. Antigamente as pessoas, elas assistiam só TV, né? Antigamente as pessoas, elas acompanhavam novela. Hoje, a gente vive uma cultura em que as pessoas, elas acompanham a vida real através dos stories. Elas conseguem, por exemplo, divulgar um trabalho que faz sem ter que pagar necessariamente um preço muito alto por isso, porque ela pode conseguir fazer isso através do próprio Instagram. Os meios de comunicação se tornaram acessíveis às pessoas. Completamente acessíveis, exatamente. E essa possibilidade de projeção está ao acesso de qualquer pessoa. Só que nem todas as pessoas, elas estão preparadas comportamentalmente para lidar com aquilo. Por isso que você precisa antes se descobrir para entender até onde você pode chegar. Porque o limite que nós impusemos, que as pessoas costumam impor nas próprias mentes, estão nas mentes delas. Entendi. Porque, igual você disse, é muito mais sobre a gente do que as outras pessoas. A decisão que eu tomo quando você fala algo comigo, a decisão de como eu vou entender e como eu vou reagir é minha, completamente sempre. minha. Por isso que não é o treinador que toma as decisões, é você com base na sua consciência. A visão do treinador é uma visão de fora, né? Igual você estava falando, porque às vezes a gente está tão afundado ali, principalmente no negócio, mas é uma visão de fora, né? Que acho que é porque a gente fica muito ligado emocionalmente, né? Quando vem uma pessoa de fora com aquele olhar profissional, né? Que aí consegue dar aquela luz. Então, assim, falando sobre isso, fazendo um link com o canal Salto Alto, a gente tem 4 pilares no canal Salto Alto. E o primeiro deles é o resgate da autoestima, né? Porque quando as mulheres entram ali, muitas nem sabem que estão com a autoestima baixa. Sim. E aí, quando elas se conectam com outras mulheres, elas começam a perceber que realmente elas precisam trabalhar aquele lado. Outras já chegam completamente destruídas e desanimadas, né? E aí vão fazendo todo esse processo. Então, todas as nossas ações, de uma certa forma, a gente tenta trazer esse brilho para elas, né? Por isso que eu falo que a gente dá a mão e ajuda a levantar. Então, o salto alto, ele tem esse duplo sentido, né? De ser o feminino, mas também de dar um salto alto na vida das pessoas. Porque eu acredito muito, igual você falou, que não adianta, eu falo com elas, não adianta você estar com a sua autoestima lá embaixo, que vai refletir no seu negócio. Sim. Vai refletir no negócio, vai refletir na família. Então, tudo começa daqui para fora. Então, acho que trabalhar esse lado, procurar um profissional, um coach, procurar uma pessoa para poder ajudar a desenvolver esse lado eu mesmo, potencializar, com certeza vai somar ali dentro do desenvolvimento do seu negócio. Dentro do desenvolvimento humano, e aí isso muito mais voltado para a neurociência, que é a seguinte: o que você é para uma coisa, você é para tudo. Você só não se dá conta disso. Entendi. Ou Boa, seja, né? Ou seja, se o seu negócio está muito bom, a sua família pode também estar muito boa. O seu relacionamento conjugal também pode estar muito bom. Porque da mesma forma que você se esforça para uma coisa, você se esforça para outra. Exatamente. Se você tem essa capacidade, essa competência, por exemplo, de ser uma excelente mãe, você consegue ser uma excelente mãe, uma excelente empresária, uma excelente esposa, uma excelente filha, entende? E aí usa o contraponto, né? Equilibrar essas áreas, né? Exatamente. Igual você falou, na época da faculdade, você focou só numa coisa. Você não focou na família também e nos outros pontos, Por né? isso que a gente precisa tanto buscar esse equilíbrio sistêmico da coisa, sabe? Porque não é difícil, não é difícil fazer esse alinhamento. Só que você precisa ter a consciência de que se eu posso fazer isso, eu posso fazer qualquer outra coisa. Se eu posso potencializar uma vida, eu posso também fazer outras coisas dentro desse contexto, porque o sistema é o mesmo. Então, se eu potencializo, se eu consigo enxergar os meandros desse sistema, que é esse ser humano, eu consigo desenvolver todas essas 11 áreas dentro do posicionamento comportamental. Isso é lindo. É lindo. Renata, sou suspeita, né? Suspeita falar, Renata. Assim, mais uma vez, eu falei que ia passar rápido a hora. Acabou, né? E a gente fala, se pudesse, a gente ficava aqui horas e horas falando. Isso significa que haverá outras oportunidades pra gente, né? Completamente à disposição. Conversar mais. Assim, foi muito bom conhecer pontos da sua história que eu não conhecia, né? Algumas coisas a gente conversou, outras coisas eu vivenciei, mesmo que de longe, assim.
mas outras eu não conhecia. E é muito bom quando a gente enxerga uma pessoa que a gente admira com outros olhos também, porque, igual você falou, por trás de um empresário tem um ser humano, e por trás da Renata Alves, coach, tem um ser humano, né? Tem uma mãe de família, tem tudo. E é muito bom a gente ver mulheres, assim, tomando espaços de liderança, se desenvolvendo, transformando a vida de pessoas. Não que não seja importante ver os homens, mas a gente tem, historicamente, né, uma dificuldade muito maior em questão de sociedade, de crenças aí limitantes, e é muito lindo ver isso. E assim, para fechar esse bate-papo muito legal, adorei, eu gostaria que você deixasse uma mensagem, né, para as empreendedoras, mas para os empreendedores também, porque igual eu falei antes, né, tem muitos homens acompanhando a gente, eu fico muito feliz de ver os homens se interessando pelo tema, pelas questões que a gente discute aqui, trazendo histórias. Eu queria que você deixasse uma mensagem, assim, para a pessoa, em questão de é capaz, né? É possível. A pessoa que hoje está aí assistindo a gente, muitas vezes está desanimada, já está querendo desistir, que a gente estava falando de desistência, né? O que você diria para essa pessoa hoje, né? Voltando aí para o conhecimento, toda essa bagagem que você tem do autoconhecimento. Tati, se você consegue, qualquer outra pessoa consegue. Se eu conseguir, qualquer outra pessoa consegue. Todos nós conseguimos, sim, realizar os nossos sonhos. A gente só precisa entender o quanto a nossa história, porque nós somos o acúmulo ao longo das nossas histórias, né, das nossas vidas, o quanto as nossas histórias, às vezes, nos impedem e nos limitam de enxergar de verdade quem a gente nasceu para ser. Eu costumo dizer para os meus clientes o seguinte, todos nós temos uma missão nessa terra. Se Deus, na sua infinita sabedoria, quisesse que a gente vivesse isolado, ele teria criado uma bolha para cada um. Então, se a gente está aqui, todo mundo junto, a gente precisa entender que aquilo que a Tati faz, outra pessoa também pode fazer, mas do jeito dela, e tá tudo bem por causa disso. Eu costumo dizer sempre que não existe essa coisa de, porque eu tenho concorrente, porque essa pessoa... Não. Exatamente. Os nossos maiores concorrentes, gente, somos nós mesmos. Exatamente. Quem me impede de evoluir, ou quem me impulsiona a evoluir, sou eu mesma. Quem te fez conquistar tudo que você conquistou até hoje, através do canal, através desse movimento lindo de mulheres, foi você. Mas qualquer outra mulher poderia ter feito isso. Entende? Do jeito delas. Do jeito delas. Então, cada um tem, na sua essência, a capacidade e o poder de fazer acontecer o que deseja, os sonhos, sabe? A gente só precisa acreditar. E arregaçar as mangas. Exatamente. Você me fez lembrar de uma situação, porque, assim, eu tenho que trabalhar mais... Eu sempre bato esses negócios, me matam. Eu tenho que trabalhar mais esse meu lado, porque eu acabo sendo uma psicóloga das meninas, né? Então, assim, e eu tenho muito orgulho disso, tá? Eu amo, tá, gente? Vocês podem continuar me mandando mensagem, pedindo, né, opinião. Às vezes elas estão querendo tomar uma decisão e pedem opinião, marcam um dia comigo, um café, e eu adoro atender. Às vezes eu tô ocupada, mas eu faço questão porque é uma forma de eu contribuir com o mundo, assim, sabe? De poder ajudar. Eu me realizo na realização delas. Eu vejo, assim, me arrepio de falar. E assim, me fez lembrar uma situação aleatória, assim, que não tem tanto a ver com o que a gente está falando, mas vai acabar se encaixando. Eu odiava. Na verdade, eu não gosto ainda, mas eu vou gostar, eu tenho certeza. Um dia eu vou gostar de academia, sabe, Renata? Uhum. Eu tô nesse processo. Sim. E eu era o tipo de pessoa que eu malho desde, acho que 15 ou 16 anos, desde que a Physical é uma academia bem conhecida aqui na nossa cidade, gente, que ela tinha outro nome, não sei se você lembra, era Cronos. Cronos. Eu entregando a minha idade, gente. Então, eu malho desde aquela época, olha o tanto de tempo que tem, e eu não consegui gostar. Então, eu ia na obrigação, ia porque todo mundo estava indo, e o máximo que eu conseguia ir era 3 vezes na semana. Uhum. Quando eu ia 4, gente, eu podia soltar foguetes. E eu sempre fui nisso, fiquei nisso. Olha o tanto de tempo, gastando meu dinheiro praticamente à toa, né? Meu dinheiro, meu tempo, e nunca tinha
foco, nunca tinha entendido a necessidade. Até que o ano passado eu fui parar no hospital, fiquei travada da coluna, em que eu não conseguia ir no banheiro sozinha, eu não conseguia trocar a minha roupa. E aí veio aquela mudança, assim, aquela virada de chave. Eu falei, eu não quero isso para minha vida. Então, foi uma tomada de decisão. Sim. Fiz o curso de PNL, foi um divisor de águas na minha vida. Mandar até um abraço pro pessoal do Instituto Elo, Sim. o Wellington Magela, a equipe maravilhosa, que foi um divisor de águas na minha Sim. vida mesmo. E eu estava finalizando o meu processo do curso de PNL quando isso aconteceu. Então, eu sou muito grata a Deus por ter colocado situações em que me levaram a pensar. Então, assim, quando eu melhorei, eu fiz fisioterapia, enfim, fiz meu tratamento, eu falei, eu vou voltar pra academia. E tem uma coisa, eu vou todo dia. Uau! Eu vou todo dia. E aí me mandaram mensagem, as meninas do grupo mesmo. Tati, esse negócio de falar, vou gostar de academia e vou gostar, é só de falar, não é verdade, é só pra dizer, né? Você tá falando, eu falei, não, porque eu tomei uma decisão. Mas eu não consigo. Eu falei, porque você ainda não tomou sua decisão. É comando neural. Né? Então, assim, neural. É exatamente o que você falou. Quando a gente decide que a gente quer, a gente vai atrás, a gente dá o nosso melhor. Hoje, quando eu falto à academia, é por uma super eventualidade. Quando realmente eu acho que não dá pra eu ir, eu não vou. Mas eu tô indo 6 vezes por semana, gente. Isso é uma grande evolução. Gente, e eu vou com tanto orgulho. Eu já vou no piloto automático, porque eu sei que se eu pensar muito, eu não vou, Sim. né? Já é meu processo. Mas eu vou com tanto orgulho de mim, quando chega no sábado e eu completei a semana, 6 dias, uau, gente, eu consegui. E tem que celebrar, E é lógico que envolve a questão de corpo e tudo, aí a gente fica super feliz, né? Eu tenho uma calça menor hoje, aí a gente fica super feliz. Mas, assim, a questão da saúde, a questão... Sim. É o meu momento e é uma decisão que eu tomei na minha vida. Eu fiquei 8 meses sem pegar minha filha no colo. Então, aí entra os motivadores também, Sim. né? Então, eu acho que encaixa muito isso com o que você acabou de falar. Exatamente. É uma decisão, seja na academia, seja na nossa vida, no nosso casamento, né? E seja principalmente nos nossos negócios, que é o que a gente aborda aqui. Então, o Padre Maurício, ele tem uma frase que, assim, eu acho sensacional. E ele diz assim, a gente está nessa vida, nessa terra, para amar, para ser amado e para ser feliz. É lindo isso. É lindo. Então, a gente decide ser feliz quando a gente decide que a gente precisa fazer por nós. Por nós. E assim, em se tratando da academia, que fique, por favor, esse aprendizado para as meninas que estão ouvindo, para os meninos também. Não tá pago. Gente, eu falei disso. Eu falei disso essa semana. E até citaram você, comentaram. Gente, a Renata fala isso sempre. Esse negócio. E eu posto lá, que já tem pronto o filtro, né? Tá pago, tá pago. Gente, eu tô devendo a ninguém. Você não tá devendo nada a ninguém. E outra coisa, e atrás desse de trás, o comando neural é graças a Deus, me livrei disso. Como, né? Então, como se fosse um peso. A fisiologia vai toda para isso. Então, a gente precisa pensar naquilo que a gente quer e não naquilo que a gente não quer. Exatamente. Entendeu? Se você ficou quantos anos da sua vida comunicando para o seu cérebro que você odiava estar ali? Hoje eu já mudo até a frase. Não, eu estou, né, me adaptando, estou gostando. Não vou mentir, né, falar que eu amo, né, gente? Mas assim, não, eu estou aprendendo a me gostar, porque a questão de gostar de academia é porque eu me gosto, claro. Né? Do resultado que eu tô vendo lá. Você quer ser um líder no negócio? Seja um líder na sua vida. Ai, que lindo. Ai, Renata, muito obrigada mesmo. De coração, muito feliz. Gente, eu tô assim muito honrada de receber mulheres tão incríveis como você, como a Ana Rita, que esteve aqui, com tantas outras que em nome de Jesus vai passar por aqui. E assim, eu quero dizer que os homens também terão seu espaço, tá? Porque a gente vai trazer muito conhecimento, muitos homens também que ajudam não só os outros homens a se desenvolverem, mas a gente também. Sim. Porque aqui o nosso objetivo é que não é sobre sexo, né? Não é sobre gênero. Não, é sobre seres humanos, igual você falou, que estamos todos conectados. Exatamente. Muito obrigada mesmo, mais uma vez. E, gente, quero agradecer a audiência de cada um de vocês, você que está assistindo ao vivo, né, aqui, você que está acompanhando, você que está
recebeu esse vídeo de alguém, não conhece o canal Salto Alto ainda, mas está acompanhando a gente, muito obrigada. Comente aí o que você achou, se inscreva no canal. E olha aqui, quero aproveitar antes de fechar, fazer um agradecimento especial a todas as empreendedoras do canal Salto Alto, né? Quem é membro, quem não é, quem tem vontade de ser. Eu vou deixar o link aqui da nossa plataforma de membros, porque hoje, para você se tornar membro do canal Salto Alto, você assina a nossa plataforma. Lá tem conteúdos exclusivos, tem espaço para divulgar suas empresas, você pode ter mais de uma empresa cadastrada lá. Você tem um clube de vantagens, onde você tem desconto em várias outras empresas parceiras. Você tem esse networking com várias mulheres, né? Então é muito legal, muito divertido. Também temos um grupo no WhatsApp. Acompanhe a gente também pelo Instagram. E mandar um abraço especial, gente, para Tati Sardinha, minha xará, que estaria aqui comigo hoje, dando a honra, né, de dividir a bancada com ela aqui para poder te entrevistar. Ela teve um imprevisto, não pôde vir, mas teremos outras oportunidades. Porque eu quero trazer aqui comigo sempre uma menina do canal Salto Alto, porque eu quero dar voz e espaço para elas sempre que possível. E eu acho muito legal elas estarem desse outro lado também, de estar, né, se colocando à disposição do canal Salto Alto e também se colocando como desafio, né? Saindo da zona de conforto. E agradecer, gente, aos meus parceiros, patrocinadores. Primeiro, a 7D Produções. A gente está aqui no estúdio que fica dentro da faculdade, mas que é da 7D Produções, um estúdio incrível, que você também pode ter o seu podcast aqui, né? Fazer suas gravações aqui. O Rafael, o Jade, os meninos todos aqui da 7D. Muito obrigada pelo apoio, trabalho, profissionalismo de vocês, tá? Sou suspeita a falar, daqui a pouco eu vou... Sério mesmo, gente. E aos nossos patrocinadores, Cicobi, que é uma empresa incrível. A gente estava falando da Copes, né? Maravilhosa, que está aqui apoiando a gente. A Premia Pão, que a gente falou. A Hit, meu look de hoje. Depois vocês olham lá no meu Instagram. Vou postar look de hoje, Hit Boutique. A Versus, que está sempre me calçando também. Beijo, Kelly, outra maravilhosa. A Fabi Cabral, né? Meus cabelos, meus caixinhos. Como diz meu marido, tô com cara de rica, só falta dinheiro agora, gente. Que não é só a cara, você é rica. Sou rica. A Mary Elmer, da maquiagem. A Ângela, ó meu brinco, gente, que chique. Até falei, tô super brilhosa hoje. Da Labelle Acessórios, que também é do canal Salto Alto. Mary é do canal Salto Alto, Fabi Cabral é do canal Salto Alto. Eu amo apoiar essas meninas, como eu sempre digo. E chegou ao fim o nosso segundo episódio aqui do Salto Alto Pod. Fique ligadinho nas nossas redes sociais. Em breve a gente anuncia aí o nosso próximo episódio, nossa próxima convidada. Um grande beijo e até a próxima, gente. Tchau! Salto Alto Pod, com Tati Serafim, o podcast do empreendedorismo feminino. Realização, canal Salto Alto. Oferecimento, Cicobi, mais que uma escolha financeira. E Cops, odontologia especializada.